Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta segunda-feira, como sempre, com muita informação para vocês. Já chega deixando o like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se for sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo à família Futebolaço. É um prazer poder produzir conteúdo para vocês todos os dias. A gente teve um período sabático aí de 4 dias, mas vamos voltar à nossa programação normal agora. Pausa, data FIFA, sem conteúdo, correria danada com a lojinha do Futebolaço aqui também que tá voando, mas a gente volta às nossas atividades normalmente hoje, tá bom? Tem muito assunto pra gente debater, então deixa o like no começo do vídeo que ajuda bastante, e se for a sua primeira vez aqui no canal, se inscreve, é um prazer poder trazer conteúdo para você todos os dias. Se quiser comprar camisas antigas e históricas do Vascão, começa a Reboque 2006 aqui, entre em contato com a gente lá na lojinha do Futebolaço. Nosso link tá aqui na descrição do vídeo. Chama a gente lá que a gente envia para todo o Brasil. A gente compra a sua camisa também, casaco. Chama a gente lá para a gente dar uma olhadinha e avaliar, beleza? Dito isso, galera, vamos às informações. Primeiro, o Vasco vai ter uma sequência de 5 jogos agora no mês de setembro e todos os jogos no Rio de Janeiro, algo um pouco raro. Tem pontos positivos e pontos negativos nessa sequência e eu já vou explicar. Antes, vamos nos ater aos jogos. Dieguinho, que jogos são esses? Qual é essa sequência? Dia 11, agora quinta-feira, o Vasco joga contra o Botafogo no Newton Santos. Jogo válido pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Jogo de ida em São Januário 1-1. Se empatar no Newton Santos, pênalti, vitória do Botafogo, o Botafogo avança. Vitória do Vasco, o Vasco avança às semifinais. Então esse jogo vai ser na quinta-feira, 21h30. Domingo, o Vasco volta a atuar pelo Campeonato Brasileiro. Pega a equipe do Ceará em São Januário. Tem até uma margem de pontuação próxima entre Vasco e Ceará. O Vasco vencendo, o Vasco dá uma encostada no Ceará e começa a querer dar uma olhada para cima. Depois, o Vasco joga de novo no Rio contra o Flamengo, no Maracanã, no dia 24. Depois, no dia 27, o Vasco... No dia 21, perdão. No dia 24, o Vasco faz aquele jogo atrasado com o Bahia. E aí o Vasco fica zerado, sem jogos atrasados no campeonato. Esse jogo vai acontecer no dia 24/9, às 19h30, o jogo entre Vasco e Bahia em São Januário. E aí, voltando para o Brasileiro na rodada normal, o Vasco no dia 27 pega o Cruzeiro em São Januário. Qual é o ponto positivo? Não tem viagem, a gente só vai jogar no Rio de Janeiro, isso é bom. Por outro lado, o Vasco não tem conseguido vencer em São Januário. A última vitória do Vasco em São Januário pelo Campeonato Brasileiro, teve vitória aí pela Copa do Brasil, mas por brasileiro o Vasco não sabe o que é vencer lá desde maio, quando venceu o Fortaleza por 3-0. O Vasco tem a quarta pior campanha como mandante do Campeonato Brasileiro, são 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, algo muito incomum ao Vasco. O Vasco que ao longo dos últimos brasileiros, né, tem lutado ali contra rebaixamento e tem se salvado justamente pelo peso e a força de São Januário. Por outro lado, o Vasco esse ano tem sido um bom visitante. O Vasco tem a 9ª melhor campanha de visitante e é o time que mais marca gols em todo o campeonato como visitante. Então a história do Vasco está meio invertida. O Vasco é um visitante mediano e um mandante péssimo. Por isso, está ali a 2 posições da zona de rebaixamento. Tomara que agora, nesse mês de setembro, o Vasco consiga reescrever a sua história no campeonato e quebrar essa sequência negativa. Outro ponto também de atenção é que o Vasco vai pegar, nessa sequência de 5 jogos, 4 equipes aí que estão entre as 4 primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. A gente tem Bahia, a gente tem Botafogo, a gente tem Flamengo, no meio dessas partidas e o Cruzeiro. Então o Vasco vai pegar uma galerinha, os 5 primeiros, né? Porque tem o Palmeiras no meio desse bolo aí. Então a gente vai pegar uma sequência bem difícil pelo Campeonato Brasileiro. Mas eu quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários desses 5 jogos. Qual é a sua expectativa? O Vasco classifica ou não classifica contra o Botafogo? Deixe seu placar. E nos 4 jogos aí do Brasileirão, quantos pontos vocês acreditam que o Vasco faz? Tá? Então quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários.
Vou virar a chave agora e queria falar sobre um tema também fundamental. O Diniz ganhou opções agora para o meio de campo, para a zaga, e ele vai ser muito exigido essa semana e ele vai ser obrigado a mexer no time, tanto na volância como no meio de campo, e vocês vão entender. Antes, queria lembrar vocês aí que a Golcase é nossa parceira do canal Futebolaço. Eles têm uma infinidade absurda de produtos, tudo produtos oficiais e licenciados. Você comprando, o Vasco ainda ganha royalties. Se liga na variação das nossas garrafas térmicas. Garrafa Flip Pro de 700 ml, nossa garrafa Urban, que é a nossa garrafa de entrada de 500 ml. Todas elas você pode personalizar. Uma tá Diego, a outra tá Dieguinho. Essa aqui tem travamento de garrafa, ó. Você destrava e trava. Você tem aqui ó, a alça dela, e tem aqui, eu uso, é a minha favorita, minha esposa chama até de barril, é a de 950 ml, tá? Por que eu gosto dela? Porque ela praticamente dá 1 litro, então fica mais fácil de você controlar a sua ingestão de líquido, né? A gente tem que beber no mínimo 2 litros d'água, a 3, dependendo da sua altura e peso aí. Então aqui, 2, 3 garrafinhas dessa daqui, eu já mato a minha ingestão necessária de líquido diário. Além das nossas garrafas térmicas, copo, né, minha rapaziada? Copinho térmico para tomar aquele negocinho, seja o que for, quem bebe bebida alcoólica, refrigerante, energético, água, pode personalizar. Lembrando, galera, que todos esses produtos que a gente está mostrando aqui, eles têm várias estampas, não são apenas as que eu estou mostrando para vocês aqui. Pô, Dieguinho, eu sou marombeiro de academia, gosto de, porra, fazer meu pré-treino, misturar lá. Aqui, ó, 1 litro 120, meu parceiro. Você tem a opção de tomar aqui com canudo ou tira a tampa, deixa a tampa em casa e vai só de copo normal aqui, ó, beleza? Golcase, parceira do canal Futebolaço. Use o cupom GOVASCO para você garantir o seu desconto aí. Use o QR Code que está na tela ou o link da descrição. Dito isso, galera, vamos agora às informações complementares. O Fernando Diniz vai quebrar a cabeça agora para o jogo do Botafogo e o jogo do Ceará. E uma dor de cabeça boa. O Vasco, desde um bom tempo, não tinha tantas opções no elenco e agora tem. Para o jogo do Botafogo, o Jair está lesionado, o Paulo Henrique e o Tietê estão voltando de lesão, mas devem ser confirmados e estarem à disposição do técnico Fernando Diniz. E ele tem agora para a volância o Barros, que chegou e está muito bem, fez um jogaço contra o Botafogo. O melhor dele, fez um jogo um pouco abaixo do comparativo ao primeiro, mas ainda assim muito bom contra o Sport, deu uma cansada e saiu no segundo tempo. E ele se firmou, ó, vou brigar por uma posição. Sendo que com a contratação do Robert Renan e do Cuesta, a tendência é que não agora no jogo do Botafogo, que o Hugo Moura deve ser mantido na zaga, mas pro jogo do Flamengo, não digo nem do Ceará, porque o Hugo Moura está suspenso, ele não vai poder atuar, mas a partir do jogo do Flamengo, o Robert Renan vai ter mais tempo de treino, o Cuesta muito provavelmente deve ser o zagueiro titular contra o Ceará, com a suspensão do Hugo Moura, e a partir do jogo do Flamengo, o Diniz vai ter mais leque de opções. O Robert Renan mais adaptado, o Cuesta provavelmente já vai ter estreado, e o Hugo Moura deve ser deslocado para a volância. Então a dúvida fica, o Lucas Freitas vem de boas partidas, o Robert Renan foi contratado para ser titular, e aí, vai ter que esperar um pouquinho, o Lucas dá uma brecha para ganhar uma vaga, ou o Diniz já vai botar ele de cara no time, mesmo sem o Lucas Freitas tá merecendo ir pro banco. O Cuesta acho que já é mais tranquilo. O Hugo Moura é volante, vem sendo improvisado. O jogo do Ceará, o Hugo vai estar fora, suspenso. Se o Cuesta entrar e for bem, a tendência é que ele seja mantido. E na manutenção dele na zaga para o jogo do Flamengo, o Hugo Moura volta para o meio. Sendo que quem vem jogando na posição que vinha atuando o Hugo Moura, hoje é o Barros. O Barros está bem. O Diniz vai ficar com 2 volantes pitbull à frente da área ali, 2 caras de mais pegada, Barros e Hugo Moura. Acho pouco provável. Por outro lado, o Tietê, na minha opinião, é o jogador mais regular da temporada do Vasco. Gente que gosta mais do Nuno, do Coutinho, enfim, cada um tem sua opinião, o Verratti. Na minha opinião, o jogador mais regular, que dificilmente joga mal, é o Tietê. E o Tietê é esse cara de construção, de dinâmica. Com a lesão do Jair, no momento, na teoria, só tem 2 jogadores com essa capacidade, o Tietê e o Paulinho. Paulinho que vem mal, não consegue emplacar 2025, inclusive teve uma lesão agora, deve estar retornando em breve para voltar a ser relacionado. São os únicos volantes de construção. Então, acredito que o Hugo e
o Hugo e o Barros vão brigar por uma posição de volante e alguém vai ficar no banco. Não imagino o Tietê saindo do time, beleza? Então o Fernando Diniz ganha leque de opções agora para volante e para zaga. E eu queria te ouvir, estando todo mundo à disposição, desconsiderando o Jair, que só vai voltar no ano que vem, qual seria a sua escalação ideal do Vasco? Não precisa nem ser o time inteiro, que você botar o time inteiro, beleza, mas qual seria a sua dupla de zaga e a sua dupla de volantes? Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Beleza? Inclusive o GE fez uma enquete, liberou para a torcida poder votar, escolher a escalação. Vou dar minha cornetada aqui. A escalação mais optada pela torcida do Vasco na enquete do GE é uma zaga com Cuesta e o Robert Renan. Desculpa, Cuesta e Lucas Freitas pro jogo do Botafogo, né? Já que Lucas Freitas e Robert Renan, perdão, já que o Cuesta não foi inscrito a tempo para essa fase da Copa do Brasil, com o Hugo Moura jogando de volante ao lado do Barros e o Tietê no banco. Eu não gosto dessa escalação sob hipótese alguma. Dois zagueiros canhotos jogando junto e com o Tietê no banco. Para mim não faz sentido algum. A minha zaga pro jogo do Botafogo seria Lucas Freitas e o Hugo Moura manteria com o Barros jogando ao lado do Tietê. Pro jogo do Botafogo é isso, até porque o Cuesta não está regularizado para essa competição, para o brasileiro sim, beleza? Lembrando também uma situação importante que a gente tem que frisar. O Robert Renan não atua desde maio. Não é só pegar e jogar. Estou falando de 4 meses praticamente que ele não atua. O Cuesta até que chegou a jogar ali no mês de junho, teve um amistoso no mês de julho, nessa pré-temporada que ele vinha fazendo com o Galatasaray. Então é um jogador que está indo numa condição melhor. Vem da Europa, o Robert Renan veio do mundo árabe, então a gente tem que ter um pouquinho de paciência com o Robert Renan também, beleza? Então tá feito o registro aí para vocês. Caminhando para a reta final, galera, queria falar uma situação aqui importante. O Jair já iniciou aí o seu tratamento, tem que primeiro tirar o inchaço e o líquido ali do joelho, melhorar para aí sim poder fazer a cirurgia. Vamos aqui ao comunicado do fisioterapeuta do Jair, postou uma foto com ele nas redes sociais, falando aí da recuperação do jogador, aspas aqui para a postagem do Renato Valença. A dor de recomeçar e a vontade de vencer, mais um desafio a ser superado. Poucos entendem o que é cair, se levantar, lutar e conquistar e ser testado novamente. Mas você sabe, irmão, a vida colocou mais um obstáculo. Vencemos juntos uma vez e venceremos novamente. Você está mais forte e ainda mais fortalecido. Aí que nasce a verdadeira resiliência, do poder de não desistir e seguir em frente. O primeiro passo foi dado. Vamos juntos? E aí ele marcou os arrobas dele ali. Então tá bom? Tá feito o registro para vocês aí. Boa sorte, boa recuperação no Jair. O Jair vinha jogando muita bola, né, cara? Fiquei muito chateado com a lesão do Jair, mas tomara que ele volte bem aí pro ano que vem, beleza? Então é isso, galera. Assim eu fecho com vocês a nossa primeira edição. Lembrando, quer comprar camisas antigas do Vascão, entre em contato com a gente lá na lojinha do Futebolaço. Querendo vender também, manda foto, tamanho, só peça original, pelo amor de Deus, em bom estado. De vez em quando a galera tenta pensar umas réplicas pra gente, ou umas camisas assim bem arrebentadas. Galera, por favor, a gente é bem criterioso lá na lojinha, então peça usada, pode ter um desgastezinho aqui a colar, mas em bom estado, original. E manda aí o tamanho pra gente também, beleza? Casaco a gente também tá pegando. Então dá um salve pra gente lá, beleza? 1, 2, 3, Futebolaço, tamo junto, família. Qualquer momento de volta, vai, tamo junto, valeu? Fui.